Olá, 6 de março de 2020, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos acompanhar alguns dos destaques desta sexta-feira. Detalhes da visita do vice-presidente Hamilton Mourão ao Maranhão, onde cumpriu agenda ao lado do governador Flávio Dino. Tem também os bastidores da política. O número de casos de dengue em 2020 é maior do que o registrado durante o mesmo período no ano passado. E ações são intensificadas para impedir o avanço da doença em São Luís. A importância da manutenção preventiva dos veículos para evitar acidentes. O risco aumenta no período de chuvas. E os cuidados também com doenças que possam vir a ser ocasionadas por movimentos repetitivos no ambiente de trabalho. Esporte, final de semana com partidas importantes. Tem Imperatriz e Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste e Sampaio e Moto. O Superclássico é pelo Campeonato Maranhense. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Aqui você já sabe, você fica muito bem informado, um ótimo dia para você, boa sexta-feira, você acordando conosco aqui, acompanhando desde as primeiras horas da manhã, ficando bem informado, informação com responsabilidade, você já sabe, tem aqui na TV Difusora a partir das 6 horas da manhã, tem o Bandeira 2 com Silva Alves e logo depois, coladinho a partir das 7 horas da manhã, tem o Bom Dia Maranhão, hoje comigo, Eduardo Ericeira, trazendo a vocês aqui do estúdio as principais informações, claro, aqui da capital São Luís, da região metropolitana e de todo o interior, de todo o estado do Maranhão, você ficando muito bem informado com as principais informações, as principais notícias de todo o estado. Te convido, a partir de agora, a ficar muito bem informado, sexta-feira, final de semana só começando, não é isso? E você sempre acordando conosco, a gente agradece aí o carinho da audiência. Agora, 7 horas e 2 minutos, a gente começa o Bom Dia Maranhão de hoje, falando de um assunto importante, questão política. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, visitou São Luís ontem. Ele participou de uma reunião com o governador Flávio Dino, onde explicou detalhes do novo Conselho da Amazônia Legal, instituído no mês passado, depois de um decreto do governo federal. Hamilton Mourão chegou a São Luís no início da tarde e foi direto para o Palácio dos Leões, onde se reuniu com o governador do estado, Flávio Dino. Em seguida, Mourão concedeu, no aeroporto de São Luís, uma entrevista coletiva. A visita do vice-presidente à capital faz parte de uma peregrinação que ele tem feito em todos os estados que fazem parte da Amazônia Legal. Isso depois da criação do novo Conselho da Amazônia por meio de um decreto do governo federal publicado no mês passado. Ele tem ido de estado a estado apresentar a nova formação do projeto, que foi criado em 1995. Eu estou ouvindo os diferentes ministros, né, que são responsáveis, né, por aquelas políticas voltadas para a área da Amazônia, de modo que eu consiga ter uma ideia daquelas atividades que estariam superpostas ou que haveria algum tipo de desperdício de recursos. O Conselho Antigo, que assessora a Presidência da República na criação de políticas públicas, incluía os governadores do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Mas desde fevereiro, apenas 14 ministros e o vice-presidente fazem parte da composição. Mesmo assim, o governo federal garante que as demandas serão ouvidas. Estou indo em cada um dos estados para ouvir dos seus governadores, né, a sua visão sobre as principais necessidades, as prioridades para o seu estado, de modo que quando nós fecharmos esse planejamento que está previsto ali para o dia 25 de março, né, eu tenha condições de atacar os problemas principais de uma forma coordenada, tanto por parte do governo federal como por parte dos estados. De São Luís, o vice-presidente seguiu para Brasília. Primeiro ponto aí importante é esse diálogo institucional, né, entre os governos federal, estadual, municipal, como tem que ser, União, Estados e os municípios dialogando, conversando. Importante a visita aí do vice-presidente Hamilton Mourão aqui ao estado do Maranhão para tratar desse assunto importante. Os estados ficaram receosos com a exclusão aí de alguns estados, entre eles o Maranhão, dentro desse conselho, mas como o próprio vice-presidente garantiu, haverá sim a participação aí eficaz por parte dos estados, incluindo, claro, o estado do Maranhão, dentro desse conselho importantíssimo, que engloba principalmente os estados do Norte e Nordeste, e aí inclui o estado do Maranhão, aí os estados que compõem principalmente a Amazônia
Amazônia Legal. Mas claro que a gente sabe que entre os assuntos que foram tratados, inclusive a situação das BRs, deve ter tido também um diálogo a respeito deste assunto, a situação das BRs que corta o estado do Maranhão. Esse foi o foco principal, a questão do conselho da região aí da Amazônia, mas também outros assuntos certamente devem ter sido tratados durante esse encontro entre o vice-presidente Hamilton Mourão e o governador Flávio Dino, entre eles, claro, a questão da infraestrutura, que foi inclusive cobrado pelo governador Flávio Dino recentemente, aí a questão da infraestrutura, falta de infraestrutura em algumas BRs, rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Certamente outros assuntos foram tratados e esse, com certeza, deve ter sido tratado também neste diálogo, este encontro importante. Digo aqui, repito mais uma vez, a importância aí dessa ligação, desse respeito institucional entre a União, também estados e municípios. Agora, 7h06, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão e um levantamento da Secretaria de Saúde de Imperatriz mostrou que a metade dos atendimentos no socorrão de lá são de pacientes que moram fora da cidade. Muitos são vítimas, inclusive, de acidentes de trânsito. Funcionando com um sistema de portas abertas para urgências e emergências, o atendimento no Hospital Municipal de Imperatriz acontece para casos clínicos e traumáticos a pacientes de pelo menos 50 municípios. Dos quase 5.000 atendidos aqui no socorrão no mês de fevereiro deste ano, quase 40% eram de outros municípios e a abrangência é de todo o sul do Maranhão e cidades do Tocantins e do Pará. Nesse entre-sai, um dos 5.000 atendidos foi Emerson. Em um acidente de trânsito no último dia do mês de fevereiro, fraturou o braço e teve outros pequenos ferimentos. Eu fui fazer o retorno, quando eu fiz o retorno, a mulher veio em alta velocidade, não parou, e a preferência era minha. Todo mundo parando, ela não parou e veio, aí bateu no guidão da minha moto. Dos pacientes que entraram no hospital, 103 vieram a óbito. No levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde, 25% das vítimas tinham mais de 80 anos e morreram por causas naturais. 33% chegaram em estado terminal e mais de 20% eram vítimas de acidentes de trânsito ou ferimentos a bala ou faca. Muitos desses óbitos são pacientes que já chegam em estado gravíssimo, que mesmo com toda a assistência da nossa equipe, que é treinada e capacitada do pronto atendimento, não teve condições de ter sua vida recuperada. A gente sabe, né, que é uma demanda também de outros estados, principalmente os estados vizinhos, né? Piauí, Tocantins, Pará, que acabam vítimas não só de acidentes de trânsito, mas outros tipos de vítimas de outras doenças, enfim, acidentes que acabam tendo que se cuidar aqui no estado do Maranhão, hospitais localizados aqui no estado do Maranhão, principalmente, como eu disse, de estados vizinhos, como mostrou a reportagem lá do município de Imperatriz. A gente segue falando de saúde aqui no Bom Dia Maranhão, agora 7h08, e nessa época do ano, além das viroses, é preciso tomar cuidado com uma outra doença velha conhecida dos brasileiros, a dengue, mas nem um pouco bem-vinda, né? Na capital, o número de casos de janeiro até agora já chega a ser 200% maior que no mesmo período do ano passado. Pelo quintal estão espalhadas latas, garrafas, pneus e uma série de entulhos que nesse período de chuva podem trazer sérios problemas de saúde. O seu Josuel já está com virose e, assim como ele, outras pessoas da família já foram até parar no hospital. Complicado demais, muita febre, vômito, arriado mesmo, já foi hospitalizado. A partir de agora eu vou tomar mais cuidado mesmo, vou colar no pessoal aí para ter cuidado com isso aí. E todos esses sintomas aí são bem parecidos com algo que é bem mais grave que só uma virose. A dengue. Este ano, 2 pessoas podem ter morrido devido à doença. Os casos estão em investigação. E são situações como essas que potencializam o aumento no número de casos. Só nos primeiros 2 meses desse ano, mais de 248 notificações chegaram à vigilância epidemiológica. Isso é 200% maior do que o mesmo período do ano passado. Por isso, não basta só esse trabalho da vigilância. A consciência é também fundamental. O seu Josiel aprendeu a lição, assim como os vizinhos dele. Cuidado, sempre limpo, por causa dessa doença que está tendo aí. Você acha importante fazer isso? É demais. Você faz aqui na sua casa? Aqui na minha casa também. O número alarmante de casos em São Luís ainda não é considerado surto, apesar do Ministério da Saúde colocar todo o Maranhão em alerta. Até agora, o estado já contabilizou 238 casos confirmados da doença e mais 28 de chikungunya e zika vírus, ambos transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Qual é a primeira medida de controle que nós vamos tomar? A nebulização espacial, que é o carro fumacê.
para matar o mosquito que está infectado. E também identificar onde é que está o foco para identificar e eliminar esse foco, tá? E aí entramos também com outras atividades paralelas, assim como ações educativas, né? Que nós temos palestra, temos outros tipos de ações, exatamente para informar a população para que ela tenha todo o cuidado de não criar esse mosquito. Pois é, informação que a população já tem, né? Todos os anos a gente fala, é inadmissível a pessoa que ainda acumula água parada, que a gente sabe que é foco aí que pode surgir o criadouro do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Inadmissível que as pessoas ainda não tenham essa informação. Todos os anos a gente presta essa informação, repassa essa informação, o poder público também repassa essa informação para não manter água parada, que seja em pneus, que seja em garrafas PET, que seja numa simples tampinha, não pode deixar água acumulada, que isso é um risco de saúde pública. Vamos também nos conscientizar, o poder público tem que fazer sua parte, mas a conscientização também das pessoas. 7h11, confira agora no Bom Dia Maranhão, nosso giro de notícias. Está previsto para domingo o início da retirada da carga do navio sul-coreano Stellar Banner. A previsão é do gabinete de crise criado pela Marinha para discutir as medidas necessárias para evitar um desastre ambiental, além da grande quantidade de óleo necessária para abastecer a embarcação durante a viagem entre o terminal marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís, a China. O navio carrega cerca de 275 mil toneladas de minério de ferro, pertencentes à mineradora brasileira Vale. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o início da transferência de todo o óleo que está no navio depende da aprovação do plano discutido no gabinete de crise. O navio está encalhado há quase 2 semanas a 100 quilômetros da costa maranhense. Os usuários do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, o DETRAN, já podem fazer o agendamento de vistoria e de outros serviços pelo site do órgão na internet. A medida visa oferecer mais qualidade, agilidade e comodidade na prestação dos serviços aos cidadãos. O agendamento dos serviços pode ser feito para até, no máximo, os 5 dias posteriores, contados a partir da data de solicitação e acesso ao site. O Ministério da Saúde confirmou ontem mais 4 casos de coronavírus no Brasil, totalizando agora 8 infectados em todo o país. Com a atualização dos dados, o Brasil tem 636 casos suspeitos. Os casos confirmados estão em isolamento domiciliar. Aqui no Maranhão não há nenhum caso suspeito. A pasta alerta que não há motivo para pânico. Ações simples, como higienizar as mãos, podem evitar a infecção que causa a doença Covid-19. 7h13, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, acompanhando agora imagens ao vivo de uma importante avenida aqui da capital São Luís, que é justamente também uma rodovia federal, um dos braços da BR-135, que é a Avenida dos Portugueses. Olha como é que está o trânsito, olha essa imagem, está bem bacana que a gente consegue ter uma imagem aberta, ampla, de como está o trânsito nesses 2 sentidos, né, na Avenida dos Portugueses. Tanto as pessoas que se dirigem, se deslocam com destino à área Itaquibacanga, quanto aquelas pessoas que deixam a área Itaquibacanga com acesso aqui à região mais central da cidade, ali a área do Anel Viário também, passando pela Areinha, acesso ali à Avenida dos Africanos, bem próximo já ali à Avenida dos Portugueses. Ali também, nas proximidades ali da rotatória do Bacanga, onde aconteceu uma intervenção recentemente no trânsito. Mas a gente percebe que principalmente neste momento, pelo menos agora, pouco mais de 7 horas da manhã, o trânsito é principalmente o fluxo de veículos, principalmente daquelas pessoas que deixam a área Itaquibacanga com destino à região central da cidade. Nesse momento também a gente mostra o tempo. Tem chovido muito nesses últimos dias, nesse mês de março, para falar a verdade, durante todo o ano, mas nesse mês de março, que é o mês chuvoso aqui na parte central da cidade. Tem chovido muito neste momento, como a gente percebe nas imagens. Não chove, mas o asfalto permanece molhado, o tempo está nublado e a previsão é de chuva na manhã desta sexta-feira, pelo menos pelo que a gente pode acompanhar pelo tempo nublado nessa parte da cidade. O asfalto está molhado, daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar uma reportagem sobre a questão da importância da manutenção dos veículos, principalmente por conta disso. É uma combinação perigosa, o asfalto molhado, é bom que os veículos estejam aí todos adequados, pneu bacana, também os faróis, tudo funcionando perfeitamente para evitar qualquer tipo de acidente, como a gente acompanhou inclusive ontem. A gente mostrou ao vivo, eu estive lá, teve um acidente ontem na Avenida dos Portugueses, um carro acabou aí, o motorista acabou perdendo o controle da direção e caindo naquele canteiro central da Avenida dos Portugueses. A gente torce, né, claro, passa essa orientação para que acidentes não voltem a acontecer. Imagens ao vivo que você pode acompanhar da Avenida dos Portugueses. E no próximo bloco, Maranhão está entre os estados que buscam explicações em relação ao bloqueio de repasses destinados a investimentos
no setor de segurança pública. E mais, a importância, como acabei de dizer, da manutenção dos veículos, principalmente por conta do período chuvoso, para evitar acidentes. Agora, 7h15, o Bom Dia Maranhão volta já. 7h18, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e o Maranhão está entre os estados que buscam explicações em relação ao bloqueio de repasses destinados a investimentos no setor de segurança pública. Sem essas verbas, as unidades da federação já começam a sentir os impactos negativos que podem gerar, inclusive, uma forte crise na área. A decisão da ministra Rosa Weber determinando que o governo federal se manifeste em até 48 horas sobre o bloqueio no repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública aos estados brasileiros só reforça a decisão do Supremo Tribunal Federal em dezembro, que já havia dado parecer favorável aos procuradores gerais, que ingressaram com a ação sob a alegação de que esse contingenciamento é por lei considerado ilegal. Uma reiteração, na verdade, do pedido de cumprimento feito pelos estados, através das suas procuradorias, todas signatárias, todos os estados foram signatários dessa ação, para que se atenda ao que foi determinado anteriormente, que se descontingencie esse fundo, para que esses recursos possam chegar aos estados e assim as políticas de segurança pública devam ser adequadamente custeadas. Estima-se que aproximadamente 1 bilhão e 140 milhões de reais deixaram de ser repassados aos estados, impactando negativamente no setor de segurança pública, gerando prejuízos, inclusive, no que se refere à execução de medidas consideradas fundamentais. Quando ele é cortado, ele impacta a folha de pagamento, ele impacta a renovação da frota, ele impacta investimentos no que diz respeito à capacitação dos policiais, a operações integradas de segurança e também a modernização do aparato de inteligência da segurança pública. A situação reflete também nos índices de criminalidade, que tendem a aumentar como consequência da falta de investimentos. Uma vez que não há os recursos, não há investimentos. Não havendo investimentos, as políticas de policiamento comunitário, de policiamento preventivo, de policiamento investigativo e ostensivo sofrem, ficam prejudicadas. No último mês de fevereiro, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal reuniu representantes de todas as unidades da federação. Entre os assuntos da pauta, o contingenciamento dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública também foi discutido. No encontro, ficou estabelecido que, se a decisão do Supremo Tribunal Federal não for cumprida, o governo federal será novamente representado judicialmente, só que dessa vez com pedido de medidas mais duras. Havendo a necessidade, diante de um não cumprimento, ao tempo e ao modo, tal como determinado pela relatora, nós iremos propor medidas cada vez mais drásticas no sentido de obter o adimplemento dessa obrigação, inclusive, se for o caso, até com bloqueio de recursos, diante dessa negativa em atender o que foi determinado judicialmente. 7h21, está em liberdade o principal suspeito de ser o mandante do assassinato do então prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva, morto em 2018. José Rubem Firmo já está em casa e, além dele, outros 4 suspeitos também estão livres e vão aguardar julgamento, monitorados aí por tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão. Agora a gente vai seguir falando de segurança aqui no Bom Dia, esse assunto de extrema importância, como a gente acompanhou aí na reportagem, essa questão de descontingenciamento. Aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue falando sobre segurança. Daqui a pouco a gente vai acompanhar esse VT envolvendo aí a soltura aí, que vão responder agora em liberdade pela morte do ex-prefeito Ivanildo Paiva. Aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão. Já aqui comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia a você, Eduardo, bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre um assalto que aconteceu, inclusive foi registrado por câmeras de segurança em uma loja de ferramentas lá no bairro da Coab, inclusive os bandidos agindo com violência contra as vítimas, né? Exato. E deu para se perceber que entre as vítimas haviam vários idosos, por exemplo, um idoso de 80 anos, que foi praticamente arrastado para o meio da rua, né? A senhora lá, que é uma senhora de aproximadamente 50 anos, também, né, que passou por momentos difíceis, no momento em que esses assaltantes chegaram, né, possivelmente estavam de moto por causa do capacete, né, e renderam logo, olha lá, a forma como ele age com a senhora, uma senhora já numa idade violência, né, fragilizada, pode cair, não é?
e trazer sérias complicações. Ia lá o senhorzinho lá de 80 anos, que é lá no meio da rua, que sai arrastando lá, e as pessoas, né, preocupadas com a ação de violência, que ele espancou bastante, né? Estavam armados também, né? Espancou bastante o senhor, e a polícia disponibilizou essas imagens aí justamente para que as pessoas possam ajudar a identificar e localizar. As imagens são nítidas, né? No momento que eles chegam, dá para se perceber bem a fisionomia deles, para que eles possam ser identificados e presos. Você sabe que essa semana nós tivemos aquele caso que gerou muita repercussão, que foi aquele caso do assalto da Coama, não é? Que as imagens viralizaram e que geraram muita discussão, as pessoas achando que o cidadão fez certo em reagir, outros achando que não, que ele colocou em risco a vida dele, a vida da própria família, enfim. Não é? E hoje as câmeras de segurança, elas são um aliado importantíssimo de primeira hora, se tornaram aliados de primeira hora nessa questão da segurança para a identificação e reconhecimento de criminosos que agem nas grandes cidades do Brasil. Pois é, se você falou bem sobre esse assalto na Coama, esse agora no bairro da Coab, que sejam identificados, como Sim. tem as imagens da câmera de segurança, presos e que permaneçam presos porque cometeram aí crimes. Silvão, mais um caso aí lamentável, um policial militar, ele foi preso realizando assaltos, não é isso? Exatamente. E há a suspeita, Eduardo, de que o soldado que é o Aquino, barra 2016, que ele já estivesse cometendo, né, vários assaltos aí, porque, na verdade, ele é considerado desertor da corporação, porque ele entrou na corporação em 2016, mas já há um bom tempo que ele não aparece para prestar serviço no 9º Batalhão, onde ele estava lotado. Parece que o grande problema desse policial é a questão da depressão, levada por dependência química, que o levou justamente a afastá-lo das fileiras da tropa da Polícia Militar e enveredar pelo outro caminho, que no caso é esse aí onde ele acabou sendo preso. Tinha praticado vários assaltos, ele em companhia de mais 2 indivíduos, assalto na região do Coatraque, ali na região lá do Araçagi, onde eles acabaram sendo cercados, com a participação do pessoal do Batalhão Ambiental e mais o pessoal do 20º Batalhão. Ele correu, pulou quintais de casa e tal, até ser localizado aí nessa situação onde ele acabou sendo preso. A situação dele começa a ser avaliada hoje, por determinação do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. No entanto, ele já é preso de justiça a partir do momento em que foi autuado em flagrante e está recolhido lá no Manelão, que é o presídio destinado a policiais militares. Pois é, Silvão, lamentável, ainda mais por se tratar aí de um agente público que Sim. milita na área da segurança, infelizmente, mas foram presos porque estavam cometendo crimes. Obrigado, Exatamente. Silvão, bom fim de semana para você. Bom fim de semana a você também, um abraço, Eduardo. Obrigado. Silvão Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão, como todos os dias, comentando sobre segurança. Agora 7h25, vamos saber como é que fica o tempo para hoje, sexta-feira. Muita gente querendo saber como é que fica o tempo, começando o final de semana. A gente começa pela capital maranhense, pela capital São Luís. Para essa sexta-feira, aí previsão do tempo de tempo nublado e chuva ocasional e isolada pela manhã. A mínima para a capital São Luís, aparecendo neste momento, mínima de 25, máxima de 31 graus. A gente segue agora para o município de Imperatriz, céu parcialmente nublado e chuvas ocasionais e isoladas a qualquer momento. Mínima de 23, máxima de 32 graus no município de Imperatriz. Seguimos agora para a cidade de Caxias, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva pela manhã nesta sexta-feira. Termômetros oscilando entre 24 e 33 graus. Agora a gente segue para outras 3 cidades maranhenses, acompanhando também a previsão do tempo em outros 3 municípios maranhenses para essa sexta-feira. Vai ter outros 3 municípios, está aqui agora aparecendo aqui outros 3 municípios aqui do estado do Maranhão, previsão do tempo para essa sexta-feira, tempo nublado e chuva ocasional e isolada a qualquer momento, previsão essa para o município de Bacabal, mínima de 23, máxima de 33 graus. Balsas, céu claro e parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada à tarde e à noite, pelo menos essa é a previsão para a cidade de Balsas, termômetros oscilando entre 22 e 34 graus. A gente finaliza com Barreirinhas, a região dos Lençóis Maranhenses, para essa sexta-feira, tempo nublado e chuva ocasional e isolada durante a manhã desta sexta, mínima de 23, máxima de 32 graus para o município de Barreirinhas. Você acompanha a previsão do tempo em 6 municípios aqui do estado do Maranhão, para essa sexta-feira, começando o final de semana. 7h27 e com um período chuvoso intenso, ainda falando sobre essa questão de chuva, é preciso estar atento à manutenção dos veículos, com os itens de segurança revisados e o motorista dirigindo com prudência. As chances de acidentes são menores. Nesta oficina da capital, a movimentação de clientes aumentou cerca de 10% desde o início do período chuvoso.
A maior demanda é para a realização de serviços preventivos. Serviços preventivos são os básicos. Você está vistoriando antes de ser surpreendido na parte de óleo, troca de óleo, filtros, alinhamento, balanceamento, verificando suspensão, todos os itens básicos que é de suma importância para o seu carro. A preocupação dos motoristas tem tudo a ver com as chuvas. É que nessa época os registros de acidentes automobilísticos crescem. Além da imprudência e da falta de atenção, as condições dos veículos também podem contribuir para as ocorrências. Freios funcionando bem e pneus em perfeito estado evitam situações de derrapagem ou aquaplanagem. Frenagem, que é freio e que exige também que você esteja com um pneu em perfeito estado para que você possa ter uma digeribilidade boa na água, né? E você não venha a ser surpreendido com a aquaplanagem, né? É preciso ficar atento ainda aos limpadores de para-brisa. Trocar as palhetas regularmente também livra os condutores de qualquer imprevisto, principalmente durante uma viagem. Nesse período de chuva, a gente pede os cuidados também com parte de palhetas, limpadores de para-brisa, que esses são essenciais também, de suma importância, né? E no próximo domingo, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Historicamente, um dia de luta e em vários lugares do mundo, mulheres em toda a sua diversidade de culturas e demandas levantam a voz para reivindicar direitos, inclusive o de viver. No Brasil, as ações realizadas neste mês de março reafirmam a necessidade de continuar lutando pela conquista e manutenção de direitos, reconhecimento e igualdade social. Em São Luís, um ato unificado está marcado para esta segunda-feira à tarde. Sobre o assunto, eu converso aqui no estúdio com Neuzeli Maria de Almeida Pinto, do Fórum Maranhense de Mulheres. Muito bom dia, Neuzeli. Bom dia a todos. Neuzeli, eu queria que você falasse, é um ato que vai acontecer aí pelo Fórum Maranhense de Mulheres, mas é organizado por várias entidades, não é isso? Sim, o Fórum é uma organização que está relacionado com vários grupos feministas, vários coletivos. Também vamos estar em parceria com sindicatos, centrais sindicais, né, partidos progressistas que têm como objetivo a luta das mulheres, né? E alavancar mesmo essa luta por direitos, né? E não ao retrocesso que a gente vê atualmente. Como é que foi organizado? São várias entidades que estão envolvidas, mas como é que foi organizado? Tem algum ponto de concentração? Vai ter a utilização de faixas, cartazes, carros de som? Vai seguir em passeata? Como é que foi organizado esse ato? Sim, existem várias atividades que vão ser feitas no decorrer do mês de março, né? Mas o nosso ato culminante, né, o nosso grande ato vai ser no dia 9, né, como você acabou de falar, às 15 horas, né, na Praça Deodoro, né, onde a gente vai iniciar a nossa concentração e vamos caminhar, né, pelas ruas do centro, né, até a Praia Grande, né, a Praça dos Catraieiros. Isso, desculpa. Não, tranquilo, Neuzeli. Em relação a essa caminhada, vocês vão procurar, claro, chamar a atenção da população. A gente sabe que é um assunto muito discutido, essa questão da igualdade social, a questão do feminicídio também, que é muito debatido nos dias de hoje, mas trazer esse alerta, levar a população com o envolvimento de tantas entidades é de extrema importância, não é isso? Sim, a gente sabe que os índices em relação à violência contra a mulher estão altíssimos, né? Isso, o Maranhão não está atrás. Né, o feminicídio, ele é uma realidade na vida das mulheres, ou seja, nós não estamos lutando só por direitos, né, direitos ao trabalho, direito de ir e vir, mas o direito de viver. Né? Então, nós sabemos que, por exemplo, no ano passado nós tivemos 48 mortes, né, mulheres vítimas de feminicídios, mortas por serem mulheres. Né? Então, esse índice está muito alto. Em relação ao Brasil, né, o Maranhão ele está acima do percentual, né, no índice de feminicídio. Então, é uma realidade que os movimentos ele busca reivindicar políticas públicas, né, e a manutenção dessas políticas públicas e as políticas públicas que já estão implantadas, que sejam melhoradas. Né? A gente sabe que a mulher tem que ter um atendimento humanizado, ela não pode ser revitimizada quando chega à instituição onde ela procura ajuda. Né? Então, não basta ter órgãos que atendam essa mulher, essa rede de apoio à mulher ela tem que funcionar. Então, essa é a grande reivindicação das mulheres. Então, é uma luta histórica, né, do Fórum Maranhense de Mulheres, mas nós sabemos também que este ano nós temos um ingrediente a mais, né, porque está existindo retrocessos, né, desses direitos já conquistados.
No governo federal, hoje, né, não existe nenhum projeto, né, que direcione a proteção em relação à mulher. O investimento hoje é zero realmente não existe, né? Então a gente sabe que no Brasil inteiro foram implantadas 5 casas da mulher brasileira, inclusive o Maranhão é um desses capitais, né? Mas a gente sabe que esses recursos, eles são mínimos, né? Não existem. Então isso afeta todos os estados, e principalmente o Maranhão, que está, né, nessa vanguarda, né, de luta contra a violência à mulher. Pois é, a gente percebe que, claro, os investimentos são importantes, a Casa da Mulher Brasileira é um importante instrumento, mas precisa, claro, desse tipo de investimento, e toda essa rede, como você falou, tem a Patrulha Maria da Penha, enfim, o próprio Judiciário, são vários órgãos envolvidos, mas, claro, precisa de investimento por parte do poder público, e contar com a ajuda da população é importante. Você falou sobre esse ato que vai acontecer na próxima segunda-feira, Neuzeli, mas também sobre várias ações que serão desenvolvidas. Eu estava acompanhando aqui, vai ter também a ação na Feirinha da Cidade, também vai ter no dia 8 de março uma ação, no dia 9 de março também vai ter uma outra ação, na verdade já teve, vai ter uma ação agora dia 8, no domingo, que vai ser mesmo quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, no dia 9 também. Quer dizer, são várias ações que serão desenvolvidas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, principalmente na perspectiva de reflexão, não é isso? Isso, de refletir, né, essa baixa desses direitos, né, e reivindicar novos direitos. No dia 8, na Feirinha da Cidade, né, nós vamos estar com um movimento grande também, em parceria com uma das entidades que também faz parte do Fórum Maranhense de Mulheres, que é a Marcha Mundial das Mulheres. Né? Então, no dia 9, na segunda-feira, o nosso ato, né, e durante todo o mês de março, né, no dia 14 também, iremos reivindicar justiça pelo assassinato da Marielle, né, que até hoje não se sabe os mandantes. Isso também afeta a luta das mulheres, a mulher dentro do poder, a mulher no espaço de poder. Né? Então, é algo que está dentro da nossa pauta de reivindicação e de luta. No dia 18 também, junto com centrais sindicais, né, com sindicatos, também vamos estar fazendo ato em movimento contra o retrocesso de direitos implantado pelo governo Bolsonaro. Ok, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Neuzeli, a gente vai acompanhar a programação. O espaço está aberto para qualquer outra eventualidade, qualquer outra participação, qualquer outra ação que você possa vir conversar conosco. Obrigado pela oportunidade. A gente convoca todo o público para o dia 8 e para o dia 9 de março, pelos nossos grandes atos em luta ao direito da mulher. Tá, ok, obrigado, Neuzeli, pela sua participação. E no próximo bloco, os cuidados com doenças que possam vir a ser ocasionadas por movimentos repetitivos no ambiente de trabalho. E mais, política e esporte tem a movimentação de partidos e pré-candidatos para as eleições municipais deste ano, e destaque também para mais uma rodada do Campeonato Maranhense e Copa do Nordeste neste fim de semana. A gente acompanha agora imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar, agora são 7 horas e 36 minutos, ali próxima à ponte do São Francisco. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 38 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e está em liberdade o principal suspeito de ser o mandante do assassinato do então prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva, morto em 2018. José Rubem Firmo já está em casa e, além dele, outros 4 suspeitos também estão livres e vão aguardar julgamento, monitorados por tornozeleira eletrônica. As prisões dos 5 investigados no caso do assassinato do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva, foi revogada pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, Marco Antônio de Oliveira. A decisão concede a liberdade provisória ao empresário Antônio José Messias, ao mecânico José Denilton Guimarães, ao policial militar do Maranhão, William Nascimento da Silva, ao policial militar do Estado do Pará, Francisco de Assis Bezerra Soares, o Tita, e a José Rubem Firmo, prefeito de Davinópolis, afastado do cargo quando foi preso, no dia 31 de dezembro de 2018, sob a suspeita de ser o mandante do crime. José Rubem Firmo foi colocado em liberdade na noite da última quarta-feira e veio direto aqui para a residência dele em Davinópolis. A decisão que coloca em liberdade provisória os investigados no caso pegou de surpresa a viúva de Ivanildo. Porque foi tudo muito rápido, e a família está... nós estamos assim sem palavra nesse momento, porque foi tirado uma vida de um pai de família, do meio da sua família.
Na cidade, as especulações giram em torno da possibilidade de Rubem Firmo reassumir o mandato. Na Câmara Municipal, o presidente da casa não foi encontrado. Na Prefeitura, o procurador do município, Elias Santos, e o prefeito interino, Raimundo Coquinho, comentaram o assunto. Aguardamos alguma notificação do Judiciário à Prefeitura Municipal de Davinópolis, né? O Ministério Público disse que ainda não foi comunicado oficialmente sobre a decisão, mas anunciou que vai recorrer. 7 horas e 40 minutos e em São Luís foi realizado um evento para chamar a atenção para lesões que podem ser ocasionadas no corpo por conta de movimentações repetitivas no ambiente de trabalho. Este tipo de lesão é cada vez mais comum entre trabalhadores brasileiros. Maxwell trabalha como agente administrativo e passa até 6 horas por dia na frente do computador. Teve um dia que não suportou as dores no corpo por conta das movimentações repetitivas diárias. As dores, principalmente no ombro, estavam insuportáveis. Resultado, teve que se afastar do trabalho. Pediu, inclusive, para que eu fizesse um tratamento de fisioterapia, sessões fisioterápicas, atividade de fortalecimento do músculo, aliada à medicação e assim suspendesse as atividades por esse lapso de 30 dias para que houvesse uma recuperação. Voltou ao trabalho e começou a tomar atitudes para impedir que as dores retornassem juntas. Os problemas de saúde ocasionados por movimentos repetitivos no ambiente de trabalho, assim como aconteceu com o Maxwell, são cada vez mais comuns em todo o mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 e 2016, 67.599 casos de lesões por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares foram notificados, o que acendeu o alerta em relação à saúde dos trabalhadores brasileiros. As empresas têm por obrigação, ter um local adequado, iluminação adequada, espaço adequado, organização adequada para que o trabalhador não possa adoecer, E sabemos que com o adoecimento do trabalhador perde todo mundo, perde a empresa, perde o trabalhador, perde a sociedade e o governo também tem uma despesa por isso, que é o INSS. Uma das palestrantes foi a médica do trabalho, Bruna Duailib. Ela destacou que movimentos repetitivos de braços são os mais prejudiciais, mas existem outras situações que podem comprometer a saúde do trabalhador. Postura ergonômica, postura forçada, errada, o uso da força por um tempo prolongado, Tudo isso vai causar aí um dano à saúde do trabalhador. O sedentarismo, que não é um fator relacionado ao trabalho, mas é um fator que agrava, as doenças relacionadas ao trabalho. Primeiro, ter o treinamento, daquela função, daquele uso daquela máquina para que a gente execute de forma correta. Então, a gente precisa ter esse entendimento disso. Atividade física para que a gente tenha boas posturas, execute bem os movimentos. Eu acho que é a chave do sucesso aí. 7 horas e 43 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora vamos falar de política. E os bastidores da política, você já sabe, aqui comigo, John Putrinha, participação de John no Bom Dia Maranhão. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre mais aí um depoimento, um pronunciamento do Roberto Costa, deputado estadual, sobre a questão da pré-candidatura da ex-governadora Rosiana Sarney à Prefeitura de São Luís, O Roberto Costa, que é um dos dirigentes do MDB, insiste na candidatura que não vai acontecer, Roberto. O Roberto, ele disse ontem para a gente, Eduardo, que mantém a pré-candidatura da Rosiana Sarney a prefeita de São Luís, mas isso passa apenas de um devaneio do próprio Roberto, porque até agora a própria Rosiana não falou nada. O que ele disse? Ele disse o seguinte, que até as convenções, olha só, segundo ele, até as convenções, julho, agosto, o novo calendário eleitoral, está mantido o nome da Rosiana Sarney. Aí, se ela não for candidata, eles mudam o nome ou apoiam um outro candidato nas convenções, olha só, já perto das eleições. Sendo que isso tem que ser trabalhado, John? Tem, claro. Se o MDB não tiver a Rosiana Sarney como uma candidata do partido, é importante, se eles decidirem por uma candidatura própria, já trabalhar um outro nome. Então, essa questão de ficar esticando o nome da Rosiana, sabendo que ela não vai ser candidata, não sei se é a melhor estratégia do MDB. Então, o Roberto disse isso ontem para nós, jornalistas lá na Assembleia Legislativa. Ele reafirmou, reiterou
que a Rosiana Sarney será candidata, ele avalia que a Rosiana Sarney será candidata, apesar dela nunca ter se pronunciado sobre isso, né? Nunca ter dito, olha, meu nome está à disposição, eu sou candidato do MDB, vamos ver o que dá. Mas até agora, pelo contrário, ela não disse nada e nem faz pré-campanha, né? Você vê a Rosiana fazendo pré-campanha, você vê a Rosiana nos bairros, você vê a Rosiana reunida com lideranças políticas, você não vê. Inclusive, ele comentou algo a respeito disso, né? Isso, sumiço, né? Até questionei isso ele ontem, o Roberto, né? Como é que uma pré-candidata não faz pré-campanha, não é? E ele disse, não, a Rosiana já tem 2 dígitos nas nossas pesquisas, não é? E ela não precisa fazer pré-campanha, quem faz pré-campanha é quem não tem voto. Ou seja, aí uma declaração até polêmica do próprio Roberto, achando aí que, segundo ele, se ela for campanha, ela já está no segundo turno, não é? Segundo as pesquisas, conforme as pesquisas e levantamentos aí do partido feitos, dizendo que a Rosiana tem, portanto, as grandes chances de estar no segundo turno. Portanto, nós conversamos aí com o Roberto ontem e ele avalia isto. Eu perguntei sobre ela não sendo candidata, qual seria outra possibilidade, né? Até citei a questão do Neto Evangelista, em que o Roberto é uma aproximação muito grande, o deputado Roberto Costa, muito grande. Possível apoio, uma conjuntura com o DEM, exatamente, né? Com uma aliança com democratas do Neto Evangelista, com o PDT, com outros partidos, né? E ele disse que o Neto é um grande quadro, um grande nome, uma candidatura importante, mas que isso não é discutido agora. Ele disse que mantém o que ele já tem afirmado, de que o partido tem pré-candidato, que é a Rosiana Sarney, e que bem mais na frente, lá na frente, né, se ela optar por não ser candidata, ele discute aí uma outra alternativa do MDB. John, outro deputado que falou sobre essa questão de pré-campanha foi o deputado estadual Edivaldo Holanda, né? Ontem também, lá na Assembleia, ele conversava conosco e com alguns jornalistas também, e nós perguntamos sobre a posição do PTC. Para quem não sabe, o PTC é o partido do deputado Edivaldo Holanda, né? E o PTC já anunciou que vai declarar apoio ao deputado Duarte Júnior na próxima terça-feira. O PTC, portanto, realizará um evento, um ato, para declarar apoio à pré-candidatura do Duarte Júnior à Prefeitura de São Luís, Duarte Júnior do Republicanos. E o deputado Edivaldo Holanda disse o seguinte, olha, mesmo ele pertencendo ao PTC, mas ele disse que vai seguir a orientação do filho Edivaldo, que é prefeito de São Luís. E é do PDT. Que é do PDT. E ainda diz o seguinte, que não vai se pronunciar agora para nenhum candidato, e talvez ele só entre na campanha mesmo no segundo turno, né? Ele entraria na campanha no segundo turno. E disse que o PTC hoje é um partido que não alcançou a cláusula de barreira, não tem tempo de televisão, é um partido aí, né? Mas ele disse que continua por enquanto no partido, ainda não viu uma outra legenda que possa, né? Ele possa se filiar, e ele acha melhor ter um partido do que ficar sem partido. E quando ele vê uma agremiação que ele achar que é importante, que ele pode se filiar, portanto ele sairá do PTC. Mas por enquanto ele disse que não se pronunciará sobre candidaturas, apesar do PTC já ter declarado apoio, irá declarar apoio ao Duarte Júnior. Ok, John, obrigado. Amanhã tem resenha, né? Amanhã resenha aqui a partir das 9 da manhã, aqui na TV Difusora. Valeu, John. Muito obrigado pela sua presença aqui, companhia aqui no Bom Dia Maranhão. Bom Obrigado, fim de semana. Tá aí John Coutrinho comentando aí os bastidores da política, de segunda a sexta-feira aqui no Bom Dia Maranhão. Chegou a hora agora de falar de esporte. Pois é, e a gente começa falando do Campeonato Maranhense. Amanhã acontece o primeiro super clássico do ano, com um detalhe. Além da rivalidade entre Sampaio e Moto, estarão frente a frente as duas equipes com melhor colocação no campeonato até o momento. Sampaio e Moto até aqui conquistaram 3 vitórias e um empate cada no estadual. A última vez que entraram em campo, venceram o mesmo adversário, o Cordino, pelo mesmo placar, 3-0. O Sampaio só lidera o campeonato estadual porque tem melhor saldo de gols, 10 contra 7 do Moto. Na partida deste sábado, o tricolor vai tentar quebrar um tabu e se igualar em jogos oficiais. Já os motenses não perdem para os bolivianos desde a temporada de 2017. E ano passado, o Papão venceu todos os jogos. Sampaio e Moto se enfrentam no Castelão às 4h30 da tarde deste sábado. Pois é, promessa de bom público, promessa de jogão, Sampaio e Moto amanhã às 4h30 da tarde, super clássico no Castelão. Agora o assunto é Copa do Nordeste, o Cavalo de Aço já se prepara para mais um desafio. Amanhã o time do Imperatriz enfrenta o Botafogo da Paraíba. O desafio para o time maranhense é fora de casa, em João Pessoa.
O próximo confronto é contra o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Nordeste. Enquanto isso, o foco nos treinos seguiu a semana toda em um bom ritmo. Nós estamos tentando aí aos poucos recuperar. Hoje à noite já tem viagem de novo. Esse daí que é o maior problema que nós estamos enfrentando. Apesar dos adversários serem adversários difíceis, o Botafogo é uma equipe muito qualificada, respeitamos eles, mas nós temos que buscar o nosso objetivo, que é a classificação. O Botafogo está com 2 vitórias e 3 empates, somando 9 pontos, enquanto o Cavalo de Aço é o 5º colocado do Grupo B. Essa vai ser a rodada de número 6 do time e a disputa promete ser acirrada, já que o Alvinegro é líder invicto no Grupo A, mas o Imperatriz está confiante. Chegar lá contra o Botafogo, né? Procurar fazer um bom jogo e conseguir somar pontos, né? Fora de casa. O técnico Paulinho Kobayashi não falou sobre o time que vai entrar em campo, mas adiantou que a escalação nessa partida vai depender da recuperação dos jogadores lesionados em jogos anteriores. Se nós perdemos os atletas, principalmente nós temos a visão que o campeonato estadual é um campeonato muito importante. Então nós precisamos recuperar esses atletas, mesmo que tenha essa viagem, eles possam voltar e depois nós temos 2 jogos decisivos em casa para que a gente possa conseguir o objetivo, que é a classificação também do estadual. O jogo contra o Botafogo vai ser neste sábado, dia 7, no estádio Almeidão, em João Pessoa, às 8 horas da noite. Pelo Campeonato Maranhense, o Cavalo de Aço volta a jogar em casa no dia 11 de março contra o Motoclube. Pois é, a Imperatriz que divide as atenções aí entre Copa do Nordeste e Campeonato Maranhense. Boa sorte à Imperatriz jogando fora de casa. O jogo não será fácil, né? Contra o Botafogo da Paraíba. E como você sabe, domingo é Dia Internacional da Mulher. Inclusive, a gente já tratou sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão de hoje. E o SBT, na Bahia, pela primeira vez, terá uma mulher narrando um jogo da Copa do Nordeste. Que bacana, né? Muito legal. Bahia e Confiança terá a narração de Manuela Avena. Veja na reportagem. Manu Avena marca mais um gol na sua carreira esportiva. Será a primeira mulher a narrar na televisão uma partida pela Copa do Nordeste, principal campeonato de clubes da região. Poder narrar em Salvador, na minha terra, para o meu povo, o povo nordestino que eu representei na Copa, é assim uma emoção indescritível. Há 2 anos, Manu ficou entre as 3 finalistas no concurso de narração para mulheres feito pela Fox Sports e foi selecionada para narrar os jogos da Copa do Mundo de 2018. Acertar muito concentrado, lá vai ele pra bola, parte o Cristiano, pé direito! O gerente de jornalismo da Aratu e também comentarista dos jogos da competição reconhece o grande talento da colega e relembra narrações já feitas por Manu. Uma característica que eu já vi na narração de Manuela Avena e que eu acho dificílima, porque eu acho narrar futebol é mais difícil que tem em televisão. Ela tem a capacidade de prever o que vai acontecer antes da jogada. Se vocês colocarem agora na edição a narração dela do gol de Neymar na Copa do Mundo, vocês vão ver que antes da bola chegar em Douglas Costa, ela já diz, Douglas Costa está livre na direita e a bola vai para ele. Isso é coisa de narrador que conhece muito do que está fazendo. Contra-ataque brasileiro, tem na direita o Douglas Costa, é para ele. Douglas Costa invade a área, vai pé do Neymar. Agora que você já sabe desta novidade, já pode começar as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher na véspera. É só colocar a cervejinha para gelar, comprar o amendoim e manter a TV ligada no Canal 4 no próximo sábado para assistir a partida entre Bahia e Confiança na Arena Fonte Nova, com a voz vibrante da Manu Avena. Quero homenagear com muito grito de gol e eu espero muito que esse sábado isso aconteça. Paquetá, gol! Parabéns então a Manuela Avena, né, que venham mais narradoras aí, essa voz feminina no esporte também é muito importante, muito legal, né? E vale lembrar que a TV Difusora transmite amanhã, 3h45 da tarde, Esporte e Santa Cruz, direto de Recife, grande clássico pernambucano, pela Copa do Nordeste, vale a pena conferir, fique ligado em mais esse jogão. Agora aqui no Bom Dia Maranhão, vamos saber como é que fica o roteiro da diversão para o final de semana, no Guia Cultural e alguns eventos para este fim de semana. Sexta-feira, 5º dia útil, então não tem por que você ficar em casa. Cheguei com as dicas do final de semana.
Tem estreia nas telonas. Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor. Na comédia Jax, um celular sem filtro, Phil é um rapaz que não tem amigos e a sua vida amorosa é um fiasco. Ele se depara com serviços de inteligência artificial quando é forçado a atualizar o seu telefone. Com Jax, ele tem a companhia e a orientação em tudo que faz. Porém, quando o rapaz perde o interesse pelo celular, Jax se transforma em um pesadelo ao tentar trazê-lo de volta para ela, mesmo que isso signifique arruinar suas chances de manter sucesso. E nesse final de semana vai rolar muita mentira no Teatro Arthur Azevedo. Abrindo a turnê pelo Nordeste, a comédia estrelada por Miguel Falabella e Zezé Polessa já é considerado um dos maiores sucessos do teatro brasileiro. O elenco também conta com a participação de Alessandra Werner e Federico Reuter, que estarão em cartaz aqui em São Luís, com 2 sessões no sábado e uma no domingo. Os ingressos estão à venda no próprio teatro e na bilheteria digital. Sabe por quê? Por delicadeza. Domingo é dia de quê? Sim, é dia de feirinha São Luís. E para começar com o mês de março, com o pé direito, a programação inteirinha é feita por elas. Viviane Brasil e Rose Maranhão fazem a alegria da galera. A Balada das Mulheres acontece amanhã no Livres Evento, em comemoração ao dia delas. Um ambiente aconchegante e vai ter espaço para a criançada. O som vai ficar por conta de Rafão, fazendo voz e violão. Começa a partir das 19 horas. E eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo final de semana a todos, em especial às mulheres, por mais um dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Até sexta que vem. Tchau! Valeu, Alexandre, mandando um recado aí, então, o Guia Cultural trazendo atrações imperdíveis, esse espetáculo no Teatro Arthur Azevedo, a mentira, muito bom mesmo, convite feito, também shows, aí barzinhos, a pessoa que quiser aproveitar, aí o fim de semana, as dicas aqui, toda sexta-feira do nosso Guia Cultural no Bom Dia Maranhão. Que fica por aqui, a todos uma ótima sexta-feira, obrigado pelo carinho da audiência, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana a todos, com muita responsabilidade, paz a todos nós, não é isso? Mais informações no nosso portal ma10.com.br, continue acompanhando a programação aqui da TV Difusora, logo mais às 11 da manhã tem Tudo de Bom com a Jéssica e o Iago, meio-dia mais informações, outras notícias aí, reportagens no Hora D com a Kate Almeida. E logo mais à noite, às 7h15, 7h20 da noite, tem um jornal da Difusora trazendo muito mais informações, um resumo do que aconteceu. A todos, um ótimo fim de semana, feliz Dia Internacional da Mulher, aí no domingo, dia 8, né, o Dia Internacional da Mulher, um abraço especial, todo carinhoso a todas as mulheres que devem sim ser muito respeitadas e muito amadas, não é isso? Grande abraço a todos, bom fim de semana, continue acompanhando a programação aqui da TV Difusora e obrigado pelo carinho da audiência. Até uma próxima oportunidade. Até lá.